Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Estamos aí mais uma semana com os planos de estudos tutorados de Minas Gerais, os PETs. A gente já está no PET volume 3, essa vai ser a semana 2. Antes de começar aí a aula, eu queria dar alguns avisos aí para vocês. Primeiro, agradecer a todo mundo que já está inscrito no canal, todo mundo que tem curtido os vídeos. Quem não é inscrito, por favor, se inscreva, curta esse vídeo. Lembrando aí que todo domingo eu posto os vídeos da semana, né? Então todo domingo aí eu posto o vídeo de cada semana, e eu criei uma playlist com os vídeos de todas as semanas do terceiro ano que eu já postei, que eu vou colocar o link aí no final, ok? Então pode pegar seu caderno e vamos juntos aí fazer as atividades dessa semana. Bom, pessoal, essa semana a gente vai falar um pouco aí sobre o nazismo. O nazismo foi um movimento ideológico nacionalista, imperialista e belicista, aos moldes do fascismo. Ele que tinha se desenvolvido na Itália. O nazismo tinha como principal liderança o Adolf Hitler, e ele vai existir aí entre os anos de 1933 e 1945. O símbolo do nazismo é a suástica, né? Vocês já devem ter visto aí esse desenho representado em alguns lugares. Bom, as características do nazismo são o totalitarismo, então se trata de um governo totalitário, então um governo que tenta controlar todas as esferas da sociedade. É um movimento racista, então ele coloca como existência uma raça superior, que seria a raça ariana, e as outras como sendo inferiores e culpadas, né, pelos problemas enfrentados aí pela Alemanha. E o nacionalismo, né, um nacionalismo exagerado. A gente vai ver, pessoal, que a Alemanha, depois da Primeira Guerra Mundial, ela sai como a grande culpada da guerra. Então ela tem que pagar indenizações, ela tem que devolver territórios. Isso vai causar dentro dos alemães um sentimento de injustiça muito grande. E o Hitler vai se aproveitar justamente desse sentimento, né, e dizer aí que a Europa havia chutado os alemães, que a Europa havia humilhado os alemães, e por isso os alemães precisavam se voltar contra a Europa, né? E vai colocar como sendo um dos grandes culpados pela situação da Alemanha os judeus. E todo esse discurso, né, vai gerar crimes terríveis como o Holocausto, e também vai gerar a Segunda Guerra Mundial. Bom, como eu falei para vocês, o líder aí do nazismo vai ser o Adolf Hitler. O Adolf Hitler, que lembrando que ele vai ser eleito, né? Então ele vai ser escolhido, ele não vai dar um golpe, né? A gente sabe que o Hitler ele tinha um poder de fala, um discurso muito bom, e ele vai convencer as pessoas dessas ideias que ele tinha, ok? Falar um pouco aí sobre o Holocausto, né, pessoal? O Holocausto ele vai ser o genocídio dos judeus, né? A morte dos judeus. Os nazistas durante a Segunda Guerra vão colocar isso em prática. Eles vão colocar os judeus nos chamados guetos, né? Então eles vão ir tirando da sociedade, eles vão ir limitando os locais que os judeus podiam viver, podiam trabalhar, podiam frequentar. E aí depois eles vão ser mandados para os campos, né, de concentração, que também são chamados hoje de campos de extermínio, né? A gente tem algumas discussões a respeito do Holocausto, né? Se as pessoas sabiam ou não sabiam exatamente o que estava acontecendo dentro da Alemanha, né? Dentro da Alemanha nazista. Você tinha histórias que corriam o mundo, mas o mundo meio que não acreditava que aquilo realmente estava acontecendo. Lembrando que a violência não era só contra os judeus, né? Outros grupos, ciganos, deficientes, negros, gays, todos eles também sofriam esse tipo de violência. Dentro dos campos de concentração, essas pessoas eram sujeitas a todo tipo de violência, eles faziam testes, eles faziam várias coisas com eles aí. Okay? Em 1942 é decretada a solução final, que seria, né, o massacre e a morte desses judeus que estavam nos campos de concentração. A gente sabe aí que o Holocausto ele vai gerar mais ou menos aí, 6 milhões de pessoas, né, que vão morrer. A gente tem aí a entrada de Auschwitz, né, o campo de extermínio, né, por muito tempo foi chamado de campo de concentração, mas hoje a gente fala campo de extermínio porque as pessoas iam para lá para serem exterminadas, né? E aqui a gente tem aí alguns outros campos que também eram campos de extermínio. Okay, né? Então, o número de mortos aí aproximado. Então, o Holocausto é um crime aí contra a humanidade que jamais deve ser esquecido. Ok?
Bom, pessoal, vamos aí às atividades então. A gente tem um texto e aí tem a letra A. Qual o objetivo da educação proporcionada pelo regime nazista segundo Hitler? Aí eu marquei um trecho, olha só. Todo o sistema de educação e de cultura deve visar a dar às crianças de nosso povo a convicção de que são absolutamente superiores aos outros povos. Então, o regime nazista ele cuidava de colocar na cabeça dos habitantes da Alemanha, dos alemães, desde cedo, né, através da educação, que eles faziam parte de um povo superior. Então, eles seriam superiores a outros povos. Na letra B, de que maneira Hitler justificou o expansionismo territorial alemão? Aí eu marquei um trecho para vocês, olha só. O direito ao solo e à terra pode tornar-se em dever quando um grande povo parece destinado à ruína por falta de extensão territorial. Mas a Alemanha, mãe da vida, mãe de toda a civilização, mãe de toda a civilização atual. Então, o Hitler, né, ele julgava aí que a Alemanha ela estava jogada às ruínas, né, por causa de tudo que aconteceu depois da Primeira Guerra Mundial, e como mãe da vida e de toda a civilização seria um direito da Alemanha de reivindicar a terra, né, de reivindicar as terras que ela julgasse necessário. Né? Então a Alemanha, como uma nação tão forte, uma nação tão digna, ela que deveria ter direito aí a esses territórios. Okay? Então, essa aí era o discurso do Hitler. Na letra C, segundo o texto, quais eram os principais inimigos do regime nazista? Então, eu marquei aí para vocês, olha só. De arrebatar a Ucrânia, a Rússia soviética, porque o comunismo é dirigido pelos judeus. Ele não é um elemento organizado, não passa de um fermento em decomposição. Então, os grandes inimigos dos nazistas seriam quem? O comunismo e os judeus. Então esses aí seriam os grandes inimigos aí do regime nazista, ok? Então, os inimigos aí, os judeus e também o comunismo, ok? Aí a gente tem um outro texto e a gente tem a pergunta aí, olha só. Explica de que maneira o autor explica o triunfo do regime nazista na Alemanha. Aí eu marquei um trecho para vocês, olha só. Fruto da crise porque passava o mundo capitalista. Aí embaixo, onde a crise explode, ativa e torna agudos problemas que já vinham de muito antes. A tradição autoritária, o nacionalismo exagerado e o racismo. Né? Então, o autor ele explica, né, esse triunfo do nazismo pela situação da Alemanha. Né? Então, a Alemanha ela se encontrava numa situação muito ruim depois da Primeira Guerra Mundial, principalmente, né, porque ela vai ser considerada aí culpada, né, da Primeira Guerra Mundial. Além disso, né, um nacionalismo exagerado, uma tradição autoritária vai poder fazer com que o nazismo triunfe aí na Alemanha, beleza? Então, o autor explica aí, né, que essa crise do mundo capitalista, essa crise que a Alemanha vivia, essas tradições autoritárias e um nacionalismo exagerado é que vão possibilitar o triunfo dos nazistas. Depois a gente tem um outro texto e aí a gente tem a pergunta da letra A. De que maneira Martin Kitchen condena o Holocausto judaico? E aí eu marquei para vocês. Os nazistas ordenaram a eliminação de uma raça inteira que existia apenas em sua imaginação depravada, sem levar em conta quaisquer critérios objetivos como idade, convicção política, status social, sexo ou atitudes pessoais. Então, segundo o autor, né, os nazistas aí eles eliminaram uma raça que só existia na cabeça dos próprios alemães, né, dos próprios nazistas. Então, era a imaginação deles que criava essa divisão, né, dos judeus, ok? E na letra B, segundo o autor, o que colaborou para que o fanatismo anti-judaico se transformasse em realidade? Aí eu marquei para vocês, olha só. A visão fanática foi transformada em realidade por uma burocracia implacavelmente eficiente, por uma moderna sociedade industrial e por homens que, de muitas maneiras, eram perturbadoramente normais e comuns. Então, esse fanatismo, né, esse antijudaísmo, né, esse fanatismo antijudaico, ele vai transformar a realidade por causa
dessa burocracia implacavelmente eficiente, né? Então, o governo alemão ele vai criar muitas propagandas, ele vai difundir essa ideia de que os judeus eram culpados pela situação da Alemanha. Okay? Então, essa culpa dos judeus vai ser criada pelo próprio governo nazista. Ok? Bom, pessoal, então é isso. Bons estudos. Meus alunos aí, por favor, me mandem as atividades pelo meu WhatsApp ou pelo meu e-mail. Quem precisar falar comigo pode me procurar no Instagram. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo. Todo domingo aí a gente tem vídeo novo. Tem uma playlist aqui embaixo com os vídeos todos do terceiro ano. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!